Eu sou Nathalie Unterstel e comigo aqui hoje está minha parceira de podcast, Carol Prolo. Tudo bem, Nath? Por onde é que você anda hoje? Tudo bem, tô em casa, olha que milagre. A primeira gravação. Milagre! Eu faço aqui na minha casa, mas estou feliz de estar aqui. Um clima meio frio no Rio de Janeiro, então tudo bem. E você? Eu tô em casa também, adorando esse climinha meio frio. Vou dizer que meu sangue gaúcho gosta de um friozinho assim, pra tomar um chimarrão quente. Me deu até vontade de tomar um chá. Gente, esse é o Lasninhas. Hoje é 22 de abril, terça-feira, um dia sempre memorável, o Dia da Terra, né? Uma data que foi lançada lá nos anos 70, que depois se espalhou, enfim, a gente celebra até hoje. E uma data que neste 2025 está ganhando novos contornos, a gente vai explicar daqui a pouco o porquê. Pois é, realmente, eu não tinha pensado nisso, Nath, como essa data coincidiu com, talvez agora para sempre, uma data triste, que é a memória do falecimento do Papa Francisco, que morreu, na verdade, ontem, né, no dia 21 de abril. E foi uma figura super importante para colocar a questão ambiental e climática, inclusive, na pauta global. Então, uma perda muito grande para toda a sociedade global, realmente. O Francisco foi o primeiro Papa a criar uma encíclica totalmente dedicada à mudança do clima. Isso só 2 anos depois que ele tinha sido, enfim, nomeado, né? Depois que ele virou Papa. Então, criou aí uma onda muito forte para o Acordo de Paris, né? Influenciou bastante não só o assento do Vaticano nas negociações, mas países mundo afora. Então, nessa carta, né, essa encíclica, enfim, com muitas diretrizes para o mundo católico, ele colocou ali fé e ciência para falar que cuidar do planeta também é cuidar das pessoas mais vulneráveis. É verdade. É uma carta riquíssima, na verdade, que é material de estudo que eu recomendo para todo mundo que trabalha com política climática. E é dessa carta, inclusive, que eu vou tirar a nossa frase da semana. Tem muitas, foi difícil até escolher, mas escolher uma aqui que trata muito do aspecto de justiça também social, que era uma tônica do Papa Francisco. Ele diz, abre aspas, muitas vezes falta uma consciência clara dos problemas que afetam particularmente os excluídos. Estes são a maioria do planeta, milhares de milhões de pessoas. Hoje não podemos deixar de reconhecer que uma verdadeira abordagem ecológica sempre se torna uma abordagem social, que deve integrar a justiça nos debates sobre o meio ambiente para ouvir tanto o grito da terra como o grito dos pobres. Fecha aspas. Essa é uma frase que resume muito bem esse olhar do nosso tempo, né? Um olhar mais moderno, digamos assim, sobre a crise climática, que antes era muito, muito tratada só como redução de emissões, né? E, eventualmente, a partir de figuras como ele, outras começaram a ganhar um corpo mais de justiça climática, né? Mais de tratar das desigualdades e das oportunidades. Eu cheguei a postar no meu LinkedIn ontem, Carol, um pouco sobre o que eu acho, né? O que eu achei, o que eu senti com a morte do Papa Francisco. E eu queria trazer alguns dos elementos aqui. Um é que eu interpreto essa encíclica Laudato Si, que vale a pena ler, gente. É muito bonita, independente se você tem ou não uma religião e se é católico ou não. Mas é uma carta sobre o que significa viver bem juntos nesse planeta que a gente habita, né? Enfim, nesse planeta que a gente celebra, inclusive, hoje. E eu acho muito importante destacar 2 coisas. Uma é que o Papa Francisco, além de ter se movimentado muito rapidamente nessa política internacional do clima, né? Até tem uma pessoa que trabalha comigo, a Luciana Neri, que falou, ele era um diplomata do clima. Sim, ele foi um diplomata do verdade. clima, né? Ele também fez coisas muito visíveis. Então, por exemplo, ele criou diversos projetos de solarização do Vaticano e nos últimos anos vinha apostando muito nisso, de como as igrejas, né, mundo afora, elas podem, de fato, solarizar a vida das pessoas, né? Tinha até um projeto com o lindo nome Meu Irmão Sol. Então, muito legal. Acho que essa coisa da fé se materializar, né, em ações muito concretas. Então, teve esse lado. E um outro, uma historinha pessoal rápida, é que eu casei na igreja.
E quando eu fui ser obrigada a fazer um curso de noivos, que aliás é uma história engraçada, porque eu fiz sozinha, meu marido noivo não estava, mas enfim, é, é possível, foi possível. Mas eu fiquei muito impressionada, eu fiz esse curso em 2015 e já ali os padres, enfim, as pessoas envolvidas falavam de clima, falavam de adaptação durante esse Que treinamento. Enfim, legal! foi muito impressionante. Eu falei, gente, esse cara tá realmente, né? Assim, o poder de reverberação dessa religião realmente é muito grande. Então, bem, inspiradas aí pelo legado de Francisco, vamos para o nosso mapa de calor com as notícias da semana. Então vamos para os destaques que a gente selecionou para essa semana. Primeiro, vamos falar um pouquinho mais sobre o Papa Francisco, mas sobre a sua sucessão. E no Brasil, o movimento da Igreja Católica rumo à COP30. A gente vai falar também sobre Donald Trump, sempre ele, e a sua tentativa de mirar ONGs ambientalistas nos Estados Unidos. A gente vai falar também de BP, que fez um recuo na sua estratégia verde e pode causar mais de 70 mil mortes por calor extremo. E no Brasil, a gente vai trazer aqui a discussão de uma proposta de um fundo de 20 bilhões de dólares para evitar a exploração de petróleo na foz do Amazonas. E como também o presidente da COP30 tem trazido a questão da taxação ambiental como uma alternativa para combater a crise do clima. E falando ainda em COP30, aqui tem uma outra novidade sobre os círculos de apoio que a presidência da COP30 está propondo e também de uma solução para a integração dos mercados de carbono entre países. E para fechar, no nosso fervo, a gente vai trazer o senador Randolfo Rodrigues, do Amapá, e suas tretas com as autoridades ambientais brasileiras de novo. Não tem semana fria, né, Carol? Cada semana, muitos assuntos, alguns que não saem do nosso radar, algumas figurinhas carimbadas, enfim, vamos mergulhar nelas, então, aqui na Zona de Convergência. Bom, a gente já falou um pouco aqui da importância e do legado do Papa Francisco e a essa altura, eu acho que todo mundo, enfim, está tendo a oportunidade de conhecer mais, a gente não vai repetir, né, informações, inclusive, que estão aí muito boas em outros podcasts, na imprensa, mas eu acho que vale a pena, Carol, a gente falar um pouco sobre a possível sucessão e também os movimentos, né, da Igreja para a COP. Então, começando aqui, queria contar para quem não sabe, relembrar quem sabe, que o Vaticano, ele tem um assento nas negociações, ele é uma das partes do Acordo de Paris, né, um dos membros aí da Convenção Quadro, e ele, claro, tem muita influência, não só por isso, mas porque influencia todo o mundo católico, e aí a gente sabe, é só olhar para o conclave, viu o filme, para o conclave que vai te dar agora, né, fica a dica, de países disputando, enfim, essa disputa global. Falando nisso, uma coisa super interessante, aqui na imprensa nacional já circulam nomes de candidatos brasileiros fortíssimos, então imagina que interessante seria. E, ao mesmo tempo, eu vi na imprensa internacional que há uma série de listas circulando, algumas inclusive sem os brasileiros, vide a do Financial Times, e elas colocam, por exemplo, o que eles chamam de papabile, que eles chamam de material papal. Então, quem tem o potencial de se tornar papa é o papabile. Eu aprendi isso hoje. E tem um que é muito interessante, que é o cardeal Pietro Parolin, acho que ele é italiano, se não me engano, e ele é a figura que hoje representa o Vaticano nas COPs. E que até na última, lá em Baku, ele fez um discurso bastante forte, né, falando de tratar da dívida ecológica a partir das reformas do sistema financeiro, que são uma pauta muito cara. A gente, inclusive, vai falar um pouquinho depois das inovações aqui, mas é uma pauta muito cara. Então, vai ser muito interessante acompanhar esse desdobramento aí para ver como é que a igreja, né, vai se comportar até a COP30. O que você tem visto sobre isso, inclusive aqui no Brasil, Carol? Pois é, Nath, eu fiquei surpresa de ver que o engajamento aqui no Brasil também existe
inclusive num movimento voltado para a COP30. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, lançou agora, recentemente, no final de março, um movimento Igreja rumo à COP30, Articulação por Ecologia Integral e Justiça Climática. Olha que legal, tem justiça climática até no nome da iniciativa, né? E até o relato aí no site da CNBB é de que esse movimento foi inspirado pela encíclica Laudato Si, do Papa Francisco. Então, olha que legal como, de fato, como você falou, isso reverbera realmente uma mensagem que vai, se tudo der certo, durar por muito tempo e tomara que no próximo Papa também se perpetue. Mas foi muito interessante ver que realmente tem uma articulação, então, da Igreja no Brasil, da Igreja Católica no Brasil, para criar esse envolvimento, essa participação com a COP30. Então, a Igreja está organizando uma série de pré-COPs em várias regiões do país para capacitar as lideranças das igrejas, fomentar e mobilizar uma participação popular e fazer reflexões sobre os impactos da crise climática nos territórios. Eu achei interessante que eles chamaram isso até de um movimento de conversão ecológica, né? Acho que um pouco a conversão cristã, que também tem uma tentativa de conversão para o ecologismo, vamos chamar. E aqui, então, tem aí um trabalho muito dedicado, inclusive eles têm uma logomarca, tem toda uma identidade visual para esse movimento. Muito interessante e, inclusive, interessante aí ver os relatos das lideranças da CNBB falando sobre isso. Tem uma frase até que eu vou citar aqui, dizendo que a igreja deve estar comprometida com a defesa da vida, especialmente diante da crise socioambiental expressa no aquecimento global e suas consequências para toda a criação. Então, de fato, tem uma conexão aí da essência cristã com ecologia que eu nunca tinha me deparado com isso, e estou surpresa de ver que também essa mensagem ressoa aí numa comunidade que precisa mesmo se engajar com esse assunto. Que legal, né? Eu acho que tem um lado muito interessante que é a própria comunicação da crise, né? Porque sai da questão muito técnica, sai da questão muito voltada a emissões e, enfim, instrumentos econômicos e tal, para começar a falar de coisas que as pessoas sentem, de coisas que as pessoas amam e querem proteger. Então, eu acho uma abordagem muito interessante. E me lembrei até agora que há alguns anos a igreja, né, com movimentos de base, não só no Brasil, mas também na Argentina e em outros lugares, ela vinha trabalhando com uma perspectiva muito do desinvestimento. Então, fazendo esses movimentos até para que as paróquias elas fossem incentivando a própria mobilização de recursos para as energias renováveis, né, e tirando aí da energia fóssil. Isso é tão sério que eu tenho uma amiga norueguesa que me contou que lá, da mesma forma, né, o Papa Francisco foi à Noruega, enfim, fez um discurso dizendo que, enfim, se ele podia falar de desinvestimento, se ele podia falar de transição para longe dos combustíveis fósseis, ele achava que todo mundo podia falar, mesmo num contexto difícil da Noruega. Então, eu acho que tem aí uma, entre aspas, uma ousadia, né? Mas mais do que isso, eu acho que, de fato, o reconhecimento de que não dá para falar manso sobre clima, a gente precisa avançar para os assuntos mais difíceis também, né? Só para mencionar, Nath, que a encíclica Laudato Si fala até de créditos de carbono. Então, é realmente um nível de apropriação técnica sobre esse assunto que a igreja tem, claramente, que acho que torna esse debate realmente, mostra como esse debate realmente inclui e traz dimensões, perspectivas de todos os lados, e bem relevantes, né? Carol, você tem religião? Eu sou batizada na Igreja Católica, mas passei ao longo da vida aí a deixar de praticar e acabei me tornando mais agnóstica.
Mas com certeza respeito muito e entendo o valor aí desse movimento, principalmente em conectar as pessoas num momento que a gente precisa muito de compaixão e estarmos unidos aí, né, por causas comuns. Sim, eu também vou mais para o sincretismo, na verdade, não me considero católica em si, mas eu acho que é super interessante, né, esse movimento das lideranças interreligiosas e tenho escutado cada vez mais também os evangélicos no Brasil fazendo alguns movimentos super interessantes, em geral silenciosos, mas muito bonitos. Então, foi bom você ter citado essa ação da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e eu acho que até a COP a gente vai ver e ouvir muito mais coisas, né? Bom, e falando aí de, enfim, outros assuntos, o que você me conta do nosso pior inimigo, nosso inimigo favorito? Uma garantia hoje em dia que toda semana vai ter novidades da gestão Trump, e inclusive na pauta ambiental e climática, dessa vez não foi diferente. Na verdade, o que a gente tem aí é notícias de uma possível movimentação do governo Trump em ofensiva contra ONGs ambientalistas por meio de um pacote de decretos de ordens executivas que, entre outras coisas, devem eliminar isenções fiscais de organizações que atuem com pautas ambientais e climáticas. Teve repercussão em vários veículos, na Bloomberg, no Financial Times, no New York Times. E isso ocorre naquele contexto que acho que também todo mundo está acompanhando de uma ameaça do Trump de eliminar a isenção fiscal de Harvard, e muito por conta da resposta de Harvard dizendo que não vai acatar as recomendações da Casa Branca de diversas ordens, inclusive relacionadas a políticas de diversidade das instituições. E aí, Nath, quero te escutar aí também. Eu sei que você, como alumni de Harvard, deve ter algo a dizer aí sobre isso. Mas, de fato, é um movimento que a gente ainda, neste momento, neste dia e nesta hora em que estamos gravando o podcast, não temos confirmação de que aconteceu, mas a gente vê que fontes, parece que muito fidedignas, dizem que há uma grande chance disso acontecer. E algumas organizações parece até que já mudaram linguagem no seu website para remover menção a mudanças climáticas, porque parece que essas medidas, dentre essas medidas, uma delas eliminaria a isenção fiscal para organizações que tenham como pauta a mudança do clima. Então, preocupa, sem dúvida, esse possível movimento. É assustador, né? O Trump, ele está tentando usar a espécie de Receita Federal americana, né, o equivalente à nossa Receita Federal, para minar os movimentos sociais, a educação superior e claro, quem age pelo clima. Então, é muito sério, como você falou, no caso das organizações que trabalham com o meio ambiente e mudança do clima, ele quer remover o status de organização, enfim, sem fins lucrativos ou de caridade, que pode receber esses recursos. Isso, obviamente, pode ser um grande, enfim, um grande tapa, né? Pode derrubar muitas organizações seríssimas, algumas que têm mais de uma centena de anos por aí. Organizações grandes, né? Tem filantropias gigantes por trás. Então tem essa questão, é muito assustador, porque é um ato retaliatório, tem uma perseguição por trás disso, e nós ouvimos que está na iminência disso acontecer. E já vem acontecendo, como você citou, com universidades. Então o primeiro foi Columbia, que é uma universidade que acabou acatando algumas regras, né, que o Trump impôs, inclusive acabar com departamento de diversidade, enfim, algumas micro-reformas, mas que vão criando esse clima hostil. E Harvard peitou, ainda que os alunos já tenham dito, e tem artigos no jornal da universidade, no Crimson, mostrando que eles já estavam tentando ali dar uma maciada na coisa. Então, quer dizer, não é que Harvard peitou totalmente, eles tentaram dar uma maciada, mas viram
que não ia dar certo. A estratégia com o Trump não pode ser nunca baixar a guarda. Sim. Você tem que, né, demonstrar força. Assim, tipo, vem um urso, você tem que fingir que você é maior que ele. Então, Harvard deu essa cartada. Até o momento, sim, teve já repercussões de que vai ser retirado um valor de uns 2 bilhões de dólares das suas receitas. Mas o baile segue, cada dia um dia, cada dia o Trump, né, dá um passo à frente, dá um passo atrás, vamos ver o que vai acontecer. Agora, para as organizações climáticas, inclusive de fora, né, dos Estados Unidos, isso é muito grave, porque podem se beneficiar disso. Então, enfim, essa é uma das razões pelas quais eu disse que o Dia da Terra não é hoje o dia de uma grande celebração, porque supostamente o Trump escolheu essa data para fazer esse movimento. Olha que coisa feia, que coisa feia. Não, é muito triste, porque justamente acho que parece que isso tudo está sendo feito de maneira deliberada para criar essa política do medo e demonstrar poder, força e é triste também ver as organizações acatando, às vezes, esses pleitos, retrocedendo nas suas políticas para responder, atendendo aos pleitos os desmandos do Trump. Eu acho que é difícil também se colocar no lugar dessas organizações, às vezes, porque, obviamente, se você é um gestor de uma grande organização que emprega milhares de pessoas e o futuro daquela organização depende disso, né? Quem sou eu para julgar? Mas, por outro lado, eu fico pensando que se essa não for uma circunstância que faz com que organizações como essas reajam e se manifestem e stand up, né, pelos seus direitos, o que seria uma circunstância que justificasse uma resposta mais contundente, né? E aí me preocupa o risco de se normalizar essa censura da mudança do clima, né? Eu acho que a gente talvez não consiga compreender ainda o impacto de se remover essas expressões, de a gente parar de falar sobre clima de uma maneira explícita como forma de se trazer, de se efetivamente lidar com o problema, né? Então essa esse é um legado do Dia da Terra que eu realmente não gostaria de ver. Espero que essa ameaça não se concretize, né? Vamos ver. A gente já está vendo, Carol, alguns grupos nos Estados Unidos e fora falando de mudar a comunicação, né? Então, talvez para não fazer isso que você falou, quer dizer, não é totalmente normalizar, agora nós não vamos mais falar, a gente vai aceitar o negacionismo, né? Gratuitamente, não é isso. Mas tem falado que a gente tem que falar diferente para falar com gente diferente. Então, o pessoal, por exemplo, da Missão 2025, que é uma coalizão enorme aí, já vem falando lançou um guia nesses últimos dias aí, de como é que você tem que falar sobre clima com conservadores. Eu acho que a gente vai ver mais e mais, né, desses subterfúgios, desses instrumentos, isso é muito importante. Isso me leva para o nosso terceiro ponto aqui da semana, que a gente precisa ter novas forças, né, nesse nosso campo. E uma delas são as pessoas mais velhas. A gente, em geral, fala dos jovens, fala das crianças, mas agora tem um movimento forte das avós e dos avós pelo clima. Então, eu não sei se você viu isso aí no Financial Times, eles falaram das chamadas em inglês Climate Grannies. As vovós pelo clima. Que tal? Não, eu fico super feliz de ver esse movimento, porque sempre me preocupou um pouco na discussão que a gente tem no universo aí da mudança do clima, esse conflito intergeracional, né? E entendendo muito bem os lugares de todas as gerações, a geração de hoje, a geração futura, mas também, claro, sabendo que as gerações futuras vão herdar um planeta muito mais degradado e um clima muito mais quente. Então a gente está passando para as próximas gerações um bastão
que é muito mais difícil de segurar, né? Mais pesado. E isso parece profundamente injusto, né? Mas, por outro lado, as gerações atuais também estão enfrentando as consequências da mudança do clima, e acho que também que tem um sentimento de impotência também das gerações atuais, porque a gente sabe que tomadores de decisão são uma meia dúzia de pessoas, né? Difícil, né, para nós cidadãos aqui comuns nos empoderarmos e participarmos. Então, de fato, o litígio, a litigância climática tem sido uma forma de essas camadas da população se fazerem participar e exercer aí seus direitos e provocar uma mudança que não está acontecendo por esses meia dúzia de tomadores de decisão. E esse é o caso das Vovozinhas pelo Clima, que foi uma ação judicial muito bacana. E para dar o exemplo de um movimento, né, acho que tem muito mais do que essa única ação judicial, mas teve uma em particular no ano passado, que foi na Suíça. Na Suíça. Saiu bastante na imprensa, foi bem esse, acho que a capa da notícia é as vovozinhas ali buscando defender os seus direitos, na verdade, ali dentro de uma perspectiva de saúde, porque elas estavam tendo sua saúde ameaçada pelas ondas de calor da Europa. E esse foi o argumento por trás de uma ação que elas propuseram perante a Convenção, a Corte Europeia de Direitos Humanos, e houve uma decisão favorável que reconheceu, de fato, que os estados, os países membros da Convenção Europeia de Direitos Humanos têm um dever de proteger os direitos humanos das suas populações em relação à pauta de mudança do clima e promover ações climáticas nesse sentido. Então, que legal que isso aconteceu com vovozinhas dessa geração hoje, tentando também, de certa forma, proteger as gerações futuras dos impactos da mudança do clima. E acho que a gente vai precisar de mais vovozinhas pelo clima, né? Porque a outra notícia aqui que você até já leu é que uma das principais empresas petroleiras, que era a British Petroleum, nem sei mais como é que eles estão se chamando hoje, mas é a BP, e que foi super vanguardista nos anos 2000, foi a primeira petroleira, gente, que, enfim, falou, não, vamos colocar meta, vamos dar passos, vamos diversificar nossos investimentos para renováveis. Ela voltou atrás na transição energética agora, né, Carol? E resolveu investir mais em petróleo. Quer dizer, a gente vai ver cada vez mais mortes, né? A Global Witness está fazendo contas aí, a Global Witness, que é uma organização seríssima, não governamental, ela falou que só a BP, não agindo, pode causar 72 mil mortes por calor extremo até 2030. É inacreditável. Essa foi, assim, uma notícia muito chocante logo depois da posse do presidente Trump. Isso aconteceu em fevereiro deste ano. E foi, assim, praticamente foi um cavalo de pau na política climática da BP, como você falou. Eles estavam se encaminhando para fazer um corte de emissões de gases de efeito estufa de 40% até 2030. E de repente, em fevereiro, anunciaram que uma mudança no curso, a ponto de não só eles não vão mais cortar as emissões, como vão aumentar as emissões e vão atingir o pico das suas emissões em 2030. Então, uma total reversão de curso. Isso foi feito sem passar pelo conselho de administração. Então, Uau. Os acionistas ficaram furiosos com isso, os acionistas responsáveis, esses investidores que realmente acreditam na transição energética, que apoiaram o processo de transição energética da BP, ficaram muito incomodados e fizeram, inclusive, uma campanha para não reeleger o presidente do conselho de administração da BP. É uma campanha bem ostensiva, tentaram mobilizar aí, e no fim das contas não deu certo. O presidente foi reeleito, mas ele foi reeleito com 25% de reprovação, o que é bem raro de acontecer. Então, uma mensagem clara de repúdio desses acionistas à política, ao caminho da política
da BP. E isso se traduz de que maneira? Foi muito interessante a Global Witness ter feito esse estudo que, de certa forma, consegue contabilizar o que é o impacto desse cavalo de pau aí da BP, que é baseado numa metodologia chamada o custo de mortalidade do carbono. É um nome um pouco assustador, assim, mas foi basicamente uma conta que se fez aí das mortes que podem ser causadas com o aumento de temperatura, que vai provocar um aumento de ondas de calor, até o final aí desse século, levando a fatalidades e mortes de cidadãos, que lembra muito também o cálculo de uma outra metodologia que as pessoas conhecem mais, que é do custo social do carbono também, que é o quanto custa aí os danos climáticos de uma tonelada de carbono a mais na atmosfera. A mesma conta aí se faz em relação a perdas humanas. Então, se chegou nesse número aí assustador de 72 mil mortes, na verdade 72 mil mortes até 2030. Se a gente considerar até o final do século, o número é bem maior. Essas empresas todas de petróleo ali, no começo dessa década, né, elas estavam sob uma pressão talvez inédita, porque a gente ficou sabendo, o mundo inteiro ficou sabendo que elas já sabiam da mudança do clima e, né, agiram para atrasar a ação climática por décadas, e elas foram pressionadas a adotar metas, e algumas se destacaram. A BP foi uma, outras, especialmente as internacionais, menos as nacionais, estatais, né? Elas foram tendo que se virar, responder à opinião pública. Mas, infelizmente, esse cenário mudou, né? Especialmente com a chegada do Trump agora, há um movimento oposto. E eu escuto que todas elas, não só a BP, abandonaram os investimentos em renováveis, inclusive aqui no Brasil. Eu escutei do pessoal outro dia que isso, para a indústria renovável, não tem problema, porque dinheiro eles vão ter de outro lugar, estão indo muito bem. Mas, claramente, é muito ruim para a transição energética como um todo, porque a gente precisa que essa turma saia, né, dos fósseis. Então, os planos de transição, enfim, parece que estão indo para o beleléu. Carol, eu queria que a gente trouxesse agora um pouco a discussão para o Brasil. Parece que teve uma novidade importante aí esses dias, né? Sim. Falando em outra metodologia, dessa vez para construir soluções e não apontar problemas ou mensurar problemas, a gente teve uma notícia recente de um estudo promovido pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, o IPAM, que foi feito em coautoria com cientistas do Museu do Amanhã, da PUC-Rio e da UFRJ, para propor uma solução para essa questão toda da exploração da Foz do Amazonas, que é a criação de um fundo de 20 bilhões de dólares que evitaria a exploração de petróleo na região, revertendo esse recurso para os municípios e estados que potencialmente seriam privilegiados por esses royalties do petróleo. Então, a ideia é criar incentivos financeiros para manter esse petróleo no chão e não afetar os ecossistemas aí da Foz do Amazonas. Carol, esse é um assunto recorrente, né? Desde o primeiro episódio a gente fala dessa questão da Foz do Amazonas. Eu tenho certeza que a gente vai continuar falando até o último episódio. Então, eu acho que a gente podia agora explicar um pouquinho o beabá disso, né? A Foz do Amazonas, gente, é literalmente onde o maior rio do mundo deságua. É a boca, né, do rio, então, enfim, no mar, encontra o mar. É uma região de difícil acesso, fica ali além-mar, entre Amapá e Pará, e tem características geológicas que indicam um grande potencial para reservas de petróleo.
No entanto, essa análise geológica ainda não confirma a extensão dessa reserva, né? Aí tem alguns elementos, a profundidade média do mar nessa região é de cerca de 100 metros para mais, então tem que ter uma tecnologia avançada de perfuração, e ao mesmo tempo é uma região cercada por recifes de coral. Recifes esses que são, enfim, ecossistemas super sensíveis, né, que exigem, portanto, uma estratégia super rigorosa não vou nem dizer de mitigação, né, mas de presença ali. E existem estudos feitos por empresas de petróleo que apontaram a possibilidade de existir grandes volumes, mas não há garantias nem de que o petróleo vai aparecer, nem que ele seja exatamente viável economicamente no curto prazo. Tanto porque tem um alto custo para você fazer essa exploração, e tem uma outra variável que a gente sempre tem que lembrar, né? Achar petróleo, produzir esse petróleo, né? Tirar ele lá do fundo do mar, literalmente, e trazer à terra, hoje em dia não é garantia de venda. A gente está observando um mercado que está em declínio, né? E ainda que a gente tenha falado agora, né, de uma petroleira que saiu, jogou fora o seu plano de transição energética, a gente está num momento em que qualquer nova exploração de petróleo, ela já vai contra uma recomendação feita pela Agência Internacional de Energia ainda em 2020, né, em que eles falaram que, olha, a partir de 2021 não se devem abrir novas fronteiras de petróleo se a gente quiser cumprir os objetivos do Acordo de Paris. Então, assim, a demanda por petróleo, muito provavelmente, não vai ser a mesma nas próximas décadas. A gente não tem essa garantia, né? A decisão de explorar essa região e outras, enfim, na costa brasileira ou no nosso próprio território, ela tem um peso geopolítico, inclusive porque esse é o ano da COP30. Né? Então, autorizar essa exploração da Foz do Amazonas hoje depende de uma liberação por parte do IBAMA, que já negou 3 vezes a licença, né? Pedindo mais e mais elementos com bastante rigor técnico, mas há também a pressão política, que a gente já vem comentando aqui nos vários episódios, o ministro provocando o presidente do IBAMA, chamando ele de fraco, né? Enfim, cada hora tem uma nova pressão, então não é simples, mas a gente está falando aqui de um cenário em que a exploração de petróleo, ela envolve um risco alto aí para o nosso futuro, e ela coloca uma questão muito prática, que esse estudo que você citou, Carol, eu acho que ele tenta responder, que é como é que você atende as demandas de curto prazo dessa galera que está nessa região. Né? E que essa galera que sabe que por mais que se acharem petróleo vai demorar pelo menos uns 8, 10 anos para essa exploração começar a acontecer, eles já estão sonhando em virar uma Dubai, né? Eu já falei com algumas pessoas que falam, não, aqui a gente vai ter assim, prédios enormes, as pessoas já sonham com algo que a gente nunca viu acontecer em outro lugar do Brasil que explorou, né? Então, importante essa alternativa que está sendo construída, e acho que vale talvez ouvir um pouquinho aqui sobre esse caminho alternativo. Sobre esse ponto de a gente não ter exatamente exemplos concretos de como esses royalties trouxeram desenvolvimento, a própria análise do IPAM e desses outros autores mostrou que, aí trazendo um dado entre 2014 e 2023, 10 cidades do Rio de Janeiro, recipientes desses royalties em torno de 10 bilhões de dólares recebidos aí pelo Estado, só 2 delas, que são as cidades de Maricá e Campos dos Goytacazes, tiveram algum tipo de melhora no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, não está tão claro assim que realmente esses royalties vão ser atrelados a resultados de desenvolvimento para as pessoas, né?
que acho que é uma conversa difícil de se ter, porque tem já uma premissa de que esse desenvolvimento vai acontecer, de que esse é o caminho, né, de se desenvolver. Então a gente abre agora com esse estudo uma outra visão sobre formas de gerar receita para municípios e estados que não dependam do petróleo. Então, acho que nesse sentido é uma iniciativa que é válida, né? Acho que tem ainda mais a se discutir sobre ela. Não vi nenhuma repercussão de análises de como isso vai funcionar, exatamente se tem tração, né? Porque aqui a gente está falando de um fundo que precisaria ter algum tipo de também alavancagem aí do governo federal e que poderia aí remunerar os estados e municípios da região da Foz do Amazonas, considerando a média do que normalmente se geraria de vendas de barris de petróleo, né? Então tem a conta, acho que está fazendo sentido. Agora, a viabilidade efetivamente de se fazer esse fundo funcionar e de se ter o apetite político dos atores que precisam para fazê-lo funcionar ainda não está muito clara, mas acho que esse é o tipo de solução que a gente tem que discutir, né? Alternativas ao que parece ser o caminho natural das coisas, só porque é o caminho que as coisas vinham acontecendo antes. Eu acho que a gente precisa dessas inovações financeiras, e o que me chamou a atenção positivamente nessa proposta do IPAM e aliados foi justamente que eles estão buscando uma solução doméstica, quer dizer, não é algo para jogar na negociação, para algum outro país resolver, não. Vamos resolver a gente mesmo, a gente é um país de renda média, que tem condições de se organizar, né, e criar, enfim, um capital aí, um fluxo de capital, na verdade, novo, que seria super importante para esses estados que hoje dependem, porque a educação, a saúde, enfim, os gastos básicos deles hoje dependem, né, desses royalties que vêm ou que viriam do petróleo, né? Então acho super, super importante. Isso tem a ver também, Carol, com algo que o presidente da COP30, o André Corrêa do Lago, falou na China nessa semana. Ele fez uma visita, né, e aí teve uma matéria importante, uma reportagem interessante do Globo, em que o André fala a favor de taxações ambientais, né, nos moldes do que a gente viu, a gente comentou na semana passada sobre a navegação marítima internacional, colocar, né, os poluidores para pagarem pela poluição. Então ele começou a falar que essa sim é uma via e aí recuperou algumas propostas que foram discutidas no G20, como aquela de taxação de ultra ricos, que é uma outra coisa polêmica, mas totalmente viável, inclusive porque esses caras não têm onde gastar dinheiro mais, né? Estão mandando gente para cima e para baixo aí na atmosfera. Mas enfim, o que importa aqui é que essas ideias todas, elas estão sendo avaliadas no marco da COP30, no marco desse roadmap, desse roteiro, né, para a gente poder chegar aos trilhões de reais. E aí, acho que isso se liga com a última coisa que a gente trouxe aqui para o nosso mapa de calor da semana, que ideias como essa estão sendo avaliadas no chamado Círculo de Ministros da Fazenda. Então, eu queria te convidar para contar um pouco essa novidade, aí, esse lançamento desses chamados círculos, acho que são 4, e como a gente está vendo a presidência brasileira da COP30 começando a fazer essa articulação que vai muito além dos países, né, vai muito além das mesas de negociação formais. Pois é, eu acho que a criatividade do brasileiro está se manifestando já na presidência da COP30 com essa invenção dos círculos de lideranças e debates em temas específicos. Um deles, acho que você já cantou um pouco a bola aí mesmo, é um círculo voltado para financiamento climático, que é com os ministros de finanças,
Acho que é uma tentativa de aproximar também a agenda de mudança do clima da agenda financeira, né? Acho que no nível de debates transversais, mas se voltando, obviamente, para criar soluções concretas de financiamento público e privado. E aí a gente vê que tem um engajamento mesmo da presidência da COP nesse sentido, justamente porque, aí lembrando da negociação do ano passado em Baku, se teve uma decisão para se criar um roteiro de financiamento climático que é Baku-Belém, com o objetivo de mobilizar 1,3 trilhões de dólares de financiamento climático. E a presidência da COP brasileira ficou com esse presente aí, que é a elaboração desse roteiro. Então, é algo que a presidência da COP, o André Corrêa do Lago, e parece que está fazendo isso, se articulando com órgãos de governo, com o Banco Central, com o Ministério da Fazenda, para tentar realmente criar aí alguma coisa que nos oriente para a mobilização de financiamento climático, lembrando que isso num contexto muito difícil, geopoliticamente falando, de guerra tarifária, de guerra militar. Então, sempre tem um desafio global, geopolítico, toda a COP. Acho que esse ano está especialmente difícil. Mas, além desse círculo de ministros de finanças, tem um círculo de povos, que vai ser liderado pela ministra Sônia Guajajara. E claro, como acho que o nome condiz aí a se entender, é um círculo de lideranças de povos originários, de comunidades locais, com esse objetivo de trazer essa sabedoria tradicional também para as negociações, para se de alguma forma isso percolar aí nas negociações, embora esse seja um círculo paralelo aí ao que é a negociação propriamente dita. E o terceiro círculo propriamente dito também é o círculo de presidentes. Uhum. Essa foi uma iniciativa de comemoração de aniversário da COP, do Acordo de Paris, que faz 10 anos, né? Vamos cantar parabéns a você no final do ano. Vai ter uma edição especial aqui do podcast para isso. E a presidência da COP chamou os 10 últimos presidentes de todas as COPs para fazer esse esforço coletivo aí de reflexões e iniciativas para percolar também nessa decisão da COP no final deste ano. E aí, só para fechar, mais uma figura que também foi super criativa aí da presidência brasileira é o tal do balanço ético global. Para quem não lembra, acho que a gente já falou aqui outras vezes que na COP de Dubai a gente teve um balanço global do Acordo de Paris, que foi uma ocasião para se avaliar os resultados de alcance dos objetivos do Acordo de Paris até aquele momento. Então, se olhou para resultados de mitigação, né, de como estamos na redução de emissões de gases de efeito estufa para evitar o aquecimento de 1,5 graus Celsius, se avaliou os resultados de aumento de resiliência climática e de adaptação, e também de financiamento climático e outros elementos. E isso é que levou àquela decisão que, inclusive, conclama todas as partes à transição para longe dos combustíveis fósseis. Mas diante da dificuldade, acho que de se explorar todos esses elementos e se operacionalizar todos esses elementos, porque a gente sabe que as negociações das COPs envolvem 196 países que têm que concordar em consenso com tudo que é decidido. A presidência da COP brasileira decidiu fazer um balanço ético global, que não tem um status formal dentro das negociações, mas tem o objetivo de realmente ouvir os diversos atores, inclusive, não apenas
os governos envolvidos nas negociações sobre os elementos necessários para se atingir os objetivos do Acordo de Paris, considerando também vieses como a perspectiva de justiça climática, de todos as camadas e os grupos vulnerabilizados pela crise do clima. Então, uma visão muito ampla de como seguir daqui para frente, para os próximos 10 anos, de um jeito que não envolva, que seja fora dos trâmites ali trincados das negociações. Eu acho interessante essa proposta dos círculos de apoio. Eu acho que para a questão do financiamento ela está mais clara, o termo de referência está mais claro, pelo menos para mim, porque de fato, como você já bem falou, as dificuldades para se avançar com algo muito formal em relação ao financiamento climático dentro da convenção são muito limitadas. Os desafios geopolíticos, as tensões comerciais estão muito colocadas nesse momento. Então, é muito esperto você criar esse círculo de ministros da Fazenda que vão, de certa forma, talvez, eu espero, né, avançar com algo mais ambicioso, mais focado na implementação, enquanto dentro ali da convenção os negociadores fazem algo mais dentro do script, né? Então, super interessante. Eu acho que os outros círculos de apoio a gente precisa ainda ouvir mais o que eles vão fazer, como eles vão fazer, né? E qual que é o potencial de entrega. Eu acho que do financiamento, é claro, é esse roteiro Baku-Belém nas suas dimensões aí, dentro e fora da convenção. E claro, né, Carol, a gente vai vendo ao longo do ano esses espaços, eu acho que fervilhando. Uma das ideias que está começando a despontar, eu não sei em qual círculo ela ficaria, é essa de ter uma espécie de clubinho de mercado de carbono global. Então a ideia de você a palavra é interoperabilidade, né? Mas a gente não vai aborrecer ninguém aqui explicando, mas é basicamente a gente ligar, né, o mercado de carbono da China com o mercado que o Brasil começa a estruturar, com mercados inclusive de províncias e estados, por exemplo, da Califórnia. Então o Brasil começa a trabalhar, eu sei que algumas associações, inclusive de empresas, estão se dedicando a isso, então pode ser que tenha algumas novidades também interessantes, falando de além da caixinha, fora do script também nessa seara. Com certeza, isso acho que isso não necessariamente está nos círculos, mas sem dúvida é um outro círculo, é o círculo dos mercados de carbono, é o círculo do carbono, ou o clubinho do carbono, para dizer melhor, porque a ideia é essa, criar me parece, né? Eu estou interpretando aí do que foi dito pelo Rafael Dubô, que é o secretário executivo adjunto do Ministério da Fazenda, de que a ideia é se criar um bloco econômico, de certa forma, de países que vão ter os seus mercados de carbono domésticos conectados, de alguma forma. E claro que isso é super complexo, e como você falou, a gente não vai discutir essas tecnicidades, mas acho que a intenção é um pouco, entra na ideia daquilo que a gente falou também, sobre se criar um clube dos bons, uma coalizão dos bons, que de certa forma faz frente a movimentos como o de Trump, de acabar com a agenda da descarbonização. Então, de outro lado, a gente vai ter governos e economias que se propõem a, de fato, reduzir as suas emissões, colocar um preço no carbono e fazer isso com regras conjuntas, que são regras apartadas do Acordo de Paris, são as regras que eles se criaram e impuseram, mas que com certeza vão ter consistência com as metas do Acordo de Paris. Então, a ver se vai dar certo, mas mais um fruto de criatividade aí da presidência brasileira que acho que faz sentido. Bom, vamos para o fervo. O fervo hoje vai ser rápido, que tem a ver com o que a gente explicou antes sobre a questão da Foz do Amazonas. Nesses últimos dias, durante o feriado, o senador Randolfo Rodrigues, que antes, lá na era Bolsonaro, ele tentou se pintar de verde, eu diria, ele participava das COPs, aparecia, quer dizer, uma figura que tentava se colocar ali, inclusive no hall de ambientalistas, ele criticou a criação de reservas
extrativistas no Amapá, propostas pelo órgão ambiental, pelo Instituto Chico Mendes, dizendo que elas vão atrapalhar o petróleo. Que tal, Carol? Só que essas reservas, elas estão, na verdade, muito longe, elas não estão nessa chamada margem do petróleo, né? E elas têm outra função importantíssima, que é proteger as comunidades da pesca industrial predatória. Mas o Randolph fez um post no Instagram num tom super alarmista e o vídeo bombou principalmente porque os comentários foram super informativos. As pessoas foram qualificando, falando, veja bem, senador, acho que o senhor está equivocado, né? O que o senhor está falando? Quer dizer, teve toda uma reação. Então, importante a gente dizer, já falei um pouquinho aqui, o Randolph na fila do pão climático é alguém que foi um aliado na era Bolsonaro, mas que hoje, por representar o estado do Amapá, ele está totalmente, né, colocado aí em modo não transição para longe dos combustíveis fósseis, ele quer a transição para perto. Ele tem, acho que, claras aspirações ao governo do estado aí, né, Nath? Então, mandando, parece estar mandando mensagens já eleitoreiras. Pode ser. E como você falou, isso foi uma virada, virou a casaca, né? E nesse contexto, se não me engano, foi nesse contexto da exploração da Foz do Amazonas. Acho que ele até fez críticas públicas ao Rodrigo Agostinho, na época, e agora está de novo aí dando as caras para criticar uma iniciativa que aí é muito curioso. Se tem pretensões eleitoreiras, ele está privando uma parte do eleitorado de ter uma condição de vida muito melhor, que são as populações dessas reservas extrativistas, né? Essas comunidades de pescadores. E é muito triste que ele não consiga ter essa visão, realmente de como esse tipo de reserva pode criar uma bioeconomia ali também da região, pode promover um desenvolvimento que não pode ser desprezado e que está associado à essência também do potencial daquele território. Mas mais uma vez, a escolha irracional que a gente vê aí de quem não quer pensar de maneira inovadora, não quer enxergar aí outros caminhos. Falta visão de longo prazo, e eu acho que aqui o que mais incomoda no vídeo do Randolph é justamente que ele critica a realização da consulta pública, quando o papel dela é justamente abrir para ouvir os afetados, os interessados, e ali a gente sabe que essas 11 unidades, que estão indo para consulta, o papel é justamente parar a pesca industrial desenfreada, que está deplecionando os estoques pesqueiros ali, que são super essenciais para os pescadores tradicionais, né? Mas ele está criticando a existência de uma consulta, criticando o órgão ambiental por isso. E, enfim, como você falou, acho que falta racionalidade aqui e falta diálogo, né? Acho que consulta vem com esse contexto. Então, muito bem, não é o tipo de fervo que eu gosto de dar, e ao mesmo tempo acho que a gente tem que sim colocar essas questões com muita transparência, porque tem muita coisa em jogo, não é só petróleo, né? O Amapá não vive e não viverá só de petróleo. Mas vamos para o refresco? Meu refresco vai ser curto, mas assim, pensando que parte da nossa temática do dia foi falar sobre ativismo, que é uma categoria dentro da qual eu me enquadro, me identifico, eu vou ficar aqui com um dos cartazes das vovozinhas pelo clima, numa dessas manifestações. Depois a gente pode até, acho que, tentar disponibilizar para o pessoal ver. Mas é um cartaz dizendo que ela diz, em inglês, I'm too old to be arrested, but I will if I have to. Eu estou muito velha para ser presa, mas eu vou ser presa se eu tiver. Que maravilhoso que é
a gente poder ter direito de fala, de manifestação, de questionar, de entrar com uma ação judicial se a gente enfim, tiver fundamentos para isso, de fazer uma manifestação pública e espero que o governo Trump não tolha esse direito das organizações americanas, que acho que não vai ser um retrocesso muito grande democrático para aquele país. Carol, o meu refresco, na verdade, é uma coisa engraçada. Eu não me coloco como ativista. Toda vez que alguém vem e me fala, você é uma grande ativista, eu falo, eu não sou. Os ativistas devem ficar ofendidos se você falar isso para eles. Eu acho que eu sou, enfim, estou no lado das pessoas que estão tentando olhar para um outro lado, mas tenho o máximo respeito. Eu acho que o refresco é esse. A gente precisa ter muitas pessoas com diferentes papéis, com diferentes abordagens, jovens, idosas, né? E cada vez mais a gente ter diferentes meios para poder avançar aí com as ações climáticas. Então, acho que o refresco é esse, é cada um no seu quadrado, fazendo aquilo que pode, aquilo que gosta, aquilo que tem condições. Então, esse foi mais um episódio de Las Ninhas. Se você curtiu, compartilhe com quem também está de olho na mudança do clima, ou deveria estar. E muito obrigada pela audiência. Para lembrar que todos os links das matérias que a gente citou estão na descrição do episódio. Então, muito obrigada e até semana que vem. Até a próxima.